No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Este domingo, a luz da manhã revelou que o senhor José Eduardo Ferreira já não mais habitava o seu velho casarão na Rua das Palmeiras, em um pequeno bairro chamado Vila Esperança, no interior de São Paulo. A notícia desabrochou com surpresa e tristeza aos que por muitos anos tiveram o privilégio de conhecer o carinhosamente chamado Zé Ferreira. Nascido em 1956, na região sudoeste paulista, o senhor Ferreira cresceu rodeado de amor e respeito pela sua família. A infância passada nas terras agrícolas da região do Vale do Paraíba foi marcante em sua vida, pois deixou claro seu amor ainda adulto pelas plantações e o trabalho rural. Estudioso e curioso desde criança, Zé Ferreira demonstrou aptidão para o mundo da ciência e da natureza. Aos 15 anos já era conhecido na região por suas habilidades em fazer experimentos com plantas e animais, ganhando a admiração de seus pares. Com 18 anos, ingressou na Universidade de São Paulo, USP, onde se graduou em agronomia em 1979. Sua trajetória profissional foi marcada por dedicação e amor pela natureza. Durante 40 anos, trabalhou para proteger as florestas nativas do Brasil, dedicando-se à pesquisa e ao desenvolvimento de técnicas de cultivo sustentável. Ao longo desses anos, recebeu diversos prêmios e honrarias, entre eles a Medalha da Inconfidência em 2013, por suas contribuições para o meio ambiente brasileiro. Casado com Maria Luísa, conhecida por todos como Lua, viveram juntos por 50 anos até seu falecimento em 2021. O casal teve 2 filhos, João e Paula, Kim_Start Assista Assista. Se tornaram médicos também, seguindo os passos de seu pai. Zé Ferreira ensinou a importância da família, da educação e do amor, transmitindo esses valores a seus filhos e à comunidade. Zé Ferreira era também apaixonado por jardinagem, dedicando horas ao dia a cuidar de sua horta e seu belo jardim. A presença do cheiro dos flores e as plantas que ele cultivava eram parte fundamental do cotidiano do senhor Ferreira. Era comum ver o aposento da família cheio de luz às manhãs, com Zé ao lado da janela olhando para os frutos de seu trabalho. Apesar das muitas obrigações profissionais e familiares, Zé sempre encontrou tempo para suas paixões. Era um apaixonado por colecionar selos e moedas, além de ter uma apaixonada por fazer vinho em casa, tendo fundado uma cooperativa que agregava produtores rurais da região. Em 2015, aos 60 anos, o senhor Ferreira se aposentou, mas isso não significou um fim de sua vida dedicada ao meio ambiente e à educação. Aos finais de semana, ele continuava dando palestras e orientações para jovens estudantes que queriam seguir o caminho do agronegócio sustentável. Seu nome foi citado no telejornal da Globo, na seção Pessoas de Destaque, que retratou a trajetória de Zé Ferreira como um exemplo de dedicação e compromisso com o meio ambiente e a educação. No jornal Correio da Manhã, a sua aposentadoria foi destacada em uma matéria com o título "Um herói da natureza se aposenta". Faleceu repentinamente na manhã do domingo, deixando um legado inegável, uma vida dedicada ao meio ambiente e à educação. A sua casa sempre foi aberta para amigos, familiares e alunos, que Kim_Start Assista apreciavam a presença calma e sábia de Zé Ferreira. E hoje, enquanto o sol se esconde por detrás das árvores da Rua das Palmeiras, todo mundo lembra com carinho do senhor José Eduardo Ferreira, um homem que deixou um legado inesquecível no meio ambiente brasileiro e na vida de muitas pessoas. Seu olhar sábio, o cheiro delicado da horta e a música suave do violão são agora parte indissolúvel da memória dos que tiveram o privilégio de conhecer Zé Ferreira. Esteve presente no mundo, aquela mulher tão adorável, a senhora Rita Ferreira, ontem à tarde, em Vila Nova Esperança, no interior do estado de Minas Gerais. Com 76 anos, ela deixou um legado inesquecível atrás de si, uma mulher de caráter forte e amor inigualável.
Nascida em Vila Nova Esperança, filha de humildes pais labaredores, Rita sempre foi conhecida pela sua dedicação à vida, ao trabalho e ao cuidado por seus próprios e pelos outros. Com uma educação básica na escola local, a senhora Ferreira se destacou no mundo da agricultura e cuidados com animais. A senhora Rita foi conhecida como a mãe do povo em sua região, pois era responsável por alimentar e atendê-lo. Ela cuidava de suas próprias terras férteis e também auxiliava outros agricultores da vila. Seu amor pelos animais também era notório. Tinha um quintal cheio de galinhas, porcos, vacas e até um burro chamado Bento que ajudava na colheita dos produtos da terra. Como _start, assista. Rita Ferreira perdeu o marido em 1983, vítima de um acidente de carro. Ela assumiu sozinha o trabalho na fazenda e a educação de seus 5 filhos. Esses anos foram de dificuldades e solidão, mas sua determinação e força de vontade levaram a senhora Rita a superar essas adversidades. A senhora Ferreira foi muito mais do que uma agricultora e cuidadora de animais. Ela era conhecida como a mãe do povo por causa de sua dedicação à comunidade. Durante anos, ela abriu a porta de sua casa para todos, oferecendo almoço e ajuda a quem precisava. Seus filhos _start, assista. Filhos e netos _start, assista. Sempre falaram da bondade de sua avó, que sempre estava disposta a ouvir suas histórias, compartilhar seus conhecimentos e ensinar valores. Rita Ferreira era uma mulher muito amada por todos, que deixou um legado de caridade, solidão e amor que jamais será esquecido. A memória de senhora Rita Ferreira vive nas mãos dos seus familiares, nas roupas bordadas em crochê que ela fez para eles, nos poemas que escreveu por amor às flores e árvores de sua quinta, e nos objetos que coleou com carinho. A senhora Rita era uma mulher inusitada, que adorava cuidar da natureza e do seu próximo, e isso é o que a torna lendária em sua cidade. Sua casa na Vila Nova Esperança, com as flores que ela cultivou com tanta dedicação e os objetos de suas coleções, continua sendo um lugar sagrado onde as pessoas se reúnem para lembrar da senhora Rita Ferreira, sua vida, seu legado e o amor inesquecível que ela deixou. Aqueles que a conheceram _start, assista. Conheceram uma mulher carinhosa, dedicada e cheia de amor por tudo que fazia, um modelo para ser seguido e lembrado. Senhora Rita Ferreira, que sempre cultivou o amor e a paz em sua terra, continuará sendo lembrada com carinho e admiração por todas as gerações que nasceram na Vila Nova Esperança e além. O telejornal da Globo dedicou-lhe um espaço no noticiário da tarde, onde homenageou a vida de uma mulher que se consagrou ao serviço do próximo. Na Biblioteca Municipal de Vila Nova Esperança, montaram um painel em sua homenagem e a rádio local dedicou um programa à senhora Rita Ferreira. Em sua última vida, Rita preferia se sentar na varanda da casa, olhando as árvores que ela cuidava por anos e escutando o som do vento nos galhos das árvores. Lá, ela poderia sentir a presença de todos que amou e de todos os que ela amou. Seus olhos, sempre brilhantes de amor e carinho, agora estão naqueles céus azuis de Minas Gerais, cuidando daqueles que ela amou tanto. Nas sombras do Ipanema, surgiu um menino cuja voz encantava o mar, que se unia à areia em um ritual inconfundível de amor pela música. Aquilo foi o primeiro sinal daquele destino que Gilberto Gil teria de enfrentar. Era a década de 60, e o Brasil sonhava com um novo rumo, uma transformação sem precedentes naquela terra que _start, assista. De contrastes e mistérios. E ele foi um dos poetas desta evolução, uma espécie de filósofo encantado da música, capaz de despertar em cada corda do violão as mais belas histórias da vida brasileira. No coração do Rio de Janeiro, Gilberto Gil descobriu a sua verdadeira paixão, o samba. Mas não foi apenas uma paixão, foi um amor tão profundo que transformou-se em uma obrigação. Com a batida da vida carioca, ele criou composições inovadoras que fizeram com que a música brasileira despertasse o interesse do mundo todo. A voz de Gilberto Gil se entrecruzou com as notas do violão, em uma dança entre os sentidos e as letras, onde cada palavra era um salto para outro mundo. Foi assim que nasceu o tropicalismo, uma mistura de samba, bossa nova e elementos exóticos que transformaram a música brasileira em algo inédito, cheio de vida e riqueza. Ele foi um dos grandes artífices deste movimento, criando canções que falavam da vida brasileira com uma linguagem única e deslumbrante.
Seu violão tocava notas que eram como pétalas de flores, abrindo caminhos para novos horizontes e mostrando que a música pode ser uma fonte de transformação. Mas Gilberto Gil foi mais do que um músico, foi também um ativista, lutando pela diversidade cultural e pelos direitos da arte. Ele entendeu que o Brasil é uma terra rica em culturas, com tradições e histórias que precisam ser ouvidas. E então, ele assumiu a causa, tornando-se ex-ministro da Cultura, defendendo a diversidade como um verdadeiro símbolo de união. Como se ele tivesse leitura na alma do Brasil, Gilberto Gil conseguiu colocar as suas raízes em cada composição, mesclando reggae com samba, a bossa nova com tropicalismo, criando um universo musical inconfundível. E foi assim que ele se tornou um ícone da música brasileira, uma referência para todos os que amam a diversidade e a beleza da vida. A sua trajetória é como uma história de fada, onde o menino que encantava o mar com sua voz cresceu para se tornar um grande músico, um líder cultural e um defensor inquebrantável da diversidade. E hoje, Gilberto Gil continua sendo um símbolo da música brasileira, uma luz que ilumina o caminho de todos aqueles que amam a vida e a criatividade. Gilberto Gil nasceu em Salvador, a terra dos mistérios e encantos, onde o sol se despede com uma vistosa palheta de luz e a noite acarica o mar com ritmos sussurrosos. Era a década de 50, e sua família vivia em meio à simplicidade e afeto das casas baianas, em um ambiente que reunia os sons dos mercados e as melodias das igrejas, enquanto a riqueza cultural nordestina se revelava em cada rua. Crescendo nesse terreno fértil de criatividade e diversidade, Gilberto já era um menino fascinado pela música, improvisando harmonias e acompanhando programas de rádio com ânsia inquieta. Era uma época em que os sinais das transistorizadas caíam sobre as ruas da Bahia como a chuva em uma floresta tropical, e Gilberto se tornou um apaixonado fiel dessa era de mudanças, em que o mundo todo parecia cantar. O acordeão foi seu primeiro amor no mundo musical, despertando a curiosidade do pequeno Gil por seus sons e texturas, e nele já se revelavam os sinais de um talento que, com o tempo, marcaria gerações de ouvintes fervorosos. Era como se aquele instrumento tivesse uma alma própria, vibrando em harmonia com a essência do menino. No entanto, era difícil imaginar que daquela criança, fascinada por melodias e ritmos, surgiria um artista icônico que deixaria sua marca na história da música brasileira. Mas assim é a vida, surpreendente e enigmática, em que o tempo se entrecruza com a memória, criando um tapete mágico de sentimentos e experiências. E Gilberto Gil, que nasceu nesse terreno encantado de Salvador, acabou sendo, sem dúvida, uma das joias desse tesouro cultural da Bahia, onde o sol se despede com um abraço e a noite canta harmoniosamente os sons do mar. E é precisamente neste cenário de magia e luz que surgiu um talento que vibrou as almas de todos os que ouviram suas músicas, em uma jornada de amor, esperança e sonho, típica da essência baiana. Gilberto Gil nascesse em uma época de fermentação criativa, quando o Brasil cantava a si mesmo com voz renascente. A juventude dele, um verão pincelado pelos cores da música brasileira. Um jardim cheio de flores e frutas do espírito, onde Gilberto aprendeu a ouvir, a tocar, a compor e a entender o som da vida. Naqueles anos, a mente do menino crescendo em Salvador era um terreno fértil, encharcado de ritmos e melodias que desabavam das ruas, dos templos, dos quintais. A semente da música tinha sido plantada há muito tempo no solo brasileiro, mas Gilberto foi um dos primeiros a perceber que ela estava prestes a florescer. Estudou os mestres, os grandes nomes que iluminaram o cenário musical do Brasil: Pixinguinha, Villa-Lobos, Tom Jobim, João Gilberto. Atingiu suas obras como um alquimista buscando a fórmula perfeita. Era preciso, para entender o que fazer com as notas, a harmonia e a poesia. A influência do ambiente artístico dos anos 60 foi uma chuva de inspiração, um vento que levava suas ideias mais longe, mais alto. Era como se a vida tivesse se encerrado em um único instante, enquanto o mundo todo se movimentava. Gilberto Gil, com o violão à mão, compunha canções que falavam da realidade brasileira. Nos festivais estudantis ele conheceu a audiência fiel, os outros músicos que também se revoltavam pelas mesmas causas políticas e sociais. Lá, nas noites quentes de São Paulo ou Rio, Gilberto apresentava-se com paixão e confiança, emocionando a multidão com suas primeiras composições. Era uma luta, mas também um triunfo. Talvez nesses momentos, enquanto o sol se escondia atrás da cidade, Gilberto tivesse sentido que sua determinação, somada ao apoio de amigos e parceiros artísticos,
era fundamental para a consolidação de sua identidade como músico. Era preciso tomar riscos, ser contundente na poesia, lutar contra as barreiras sociais e políticas que impediam a liberdade de expressão. Gilberto Gil era um ídolo, um herói do Brasil em sua juventude. Era uma figura símbolo da mudança, da revolução cultural e política que tomava conta do país. Ele representava a esperança de uma geração que sonhava com um futuro mais justo, mais inclusivo, mais musical. E hoje, olhando para sua obra, parece que Gilberto Gil conseguiu tudo o que sonhou. E isso é maravilhoso. Gilberto Gil, um nome que evoca a música brasileira, uma luz que se esconde dentro do som do Abre Alas em uma manhã ensolarada no Rio de Janeiro. Ele nasceu desta terra, onde o sol derrama amor em cada verso, em cada corda vibrante de sua guitarra. A voz dele é a voz da brasilidade mesma, um canto que percorre as montanhas do sertão até os areiações do litoral. Aquele abraço, aquela emoção contida em cada palavra, é tão mais do que uma canção. É a história de amor da gente pelo seu país, a promessa de um encontro, o sonho de ser abraçados por milhões de corações. Gilberto Gil fez desse abraço realidade, transformou em notas musicais que voam alto e levam nosso coração para o céu. Refazenda é uma balada para a vida brasileira, uma clamação à esperança, ao novo começo, à reconstrução de um país que sonha em ser melhor. Gilberto Gil não é apenas um músico. Ele é uma espécie de profeta, um intérprete do espírito brasileiro que canta a luta e a esperança dentro do coração de cada brasileiro. O exílio foi um tempo difícil, mas Gilberto Gil transformou a dor em poesia, em versos que flutuam no ar como pétalas de rosa. Ele levou a sua música para outros países, compartilhou amor pela terra e sua gente, mostrou que o Brasil é uma luz que brilha em todo o mundo. E então veio o reconhecimento, as honras, os títulos que coroam a sua obra. Gilberto Gil foi o ministro da Cultura, mas antes disso, ele era e sempre será o intérprete do coração brasileiro. Ele é uma espécie de saco mágico cheio de sons e palavras, que desabrocha cada vez para nos lembrar da beleza da vida, da importância da liberdade de expressão e do poder da música como meio de comunicação universal. O Grêmio, as universidades, tudo é um elogio à obra de Gilberto Gil, uma homenagem à sua vida dedicada à música, ao amor pela terra brasileira e ao sonho de uma sociedade mais justa, mais unida, mais pacífica. Gilberto Gil, a música se transformou em você, em sua vida, em seu amor. A sua voz continua vibrando dentro do som da terra, dentro das montanhas, dos campos e da areia da praia. Você é o abraço que toda gente sonha, a promessa de um futuro melhor, uma esperança viva que se espelha nas nossas almas e nos leva para um mundo novo, cheio de vida e de música. Gilberto Gil, o gênio que transformou a música brasileira em uma lua cheia que iluminou as almas, é mais do que um músico. Ele é uma espécie de poeta sonhador que desafiou os paradigmas e abriu portas para uma nova era musical. Seu legado é a de um caminheiro incansável que sempre seguiu o caminho menos rodado, sem se importar com as críticas ou preconceitos. Ele nasceu na cidade do Salvador, aquela terra encantadora onde o sol brilha mais intensamente e onde as raízes afro-brasileiras estão profundamente arraigadas. Aquele lugar marcou suas veias e inspirou suas músicas até os dias de hoje. Com um rosto iluminado por uma sorrisa inconfundível, ele cantava com tanta alegria que acabava transformando o mundo em melhor lugar para viver. Gilberto Gil ensinou a importância da coragem e do risco. Foi um dos pioneiros da MPB, música popular brasileira, um movimento que desafiou as tradições musicais e abriu mente para uma nova geração. Ele sempre foi fiel à sua essência, mesmo quando o caminho parecia difícil ou impossível. Suas músicas eram como luzes de farol nas noites sombrias da vida, inspirando a gente a seguir em frente e acreditar em nossos sonhos. A generosidade do seu coração era tão grande quanto o talento que possuía. Ele acreditava firmemente no poder da música como meio de expressão e de união entre as pessoas, e sempre defendia a diversidade cultural com firmeza. Seus versos cantavam o amor ao Brasil, ao seu povo e às suas tradições, e por isso ele se tornou um símbolo de resistência e orgulho nacional. A música de Gilberto Gil é aquele vento fresco que respira a vida em nossa alma. É o sol nascer sobre